Confesso que eu não pretendia abordar esse assunto aqui porque eu não acompanhei quando surgiu primeira vez na imprensa. A história do morador de rua, do personal trainer e da esposa dele. Não acompanhei essa história, eu vi um meme ou outro, vi alguma coisa ou outra, mas realmente não cheguei a pesquisar na época, porque essa história aconteceu no dia 9 de março e depois viralizou, mas realmente não me preocupei. Não sei como é com você, mas eu não me sinto na obrigação de opinar sobre tudo, de acompanhar todas as histórias. Tem alguns temas que atraem minha atenção, e daí eu pesquiso e vou mais a fundo e falo, e tem alguns assuntos que simplesmente não me interessam e eu não pesquiso. Mas daí ontem surgiu a entrevista feita pelo portal Metrópolis com o Givaldo, que é um morador de rua que foi agredido porque estava se relacionando com a Sandra, esposa do Eduardo, que é o personal trainer. E daí, essa entrevista ela já nasce antológica, porque de fato a entrevista ela é toda bizarra. Ela é toda bizarra, é quase uma hora, sabe, de... É indescritível o negócio. O negócio é indescritível. Se vocês não assistiram ainda, recomendo que vocês vejam, porque é toda bizarra. Mas, na medida que eu fui pesquisando e lendo mais sobre o assunto, eu comecei a juntar as diferentes versões da história e comecei a ver também o ponto de vista do Eduardo, o áudio da Sandra. Aí essa história que tinha esses contornos cômicos, né, que virou meme, que virou piada, que as pessoas estão, sabe, rindo e gargalhando e tirando sarro. Na medida que fui pesquisando sobre isso, eu fui vendo como a história é triste, na verdade. Ela é uma história triste e eu quero analisar alguns pontos. E aqui serei, sabe, a pessoa que vai jogar o balde de água fria nas pessoas, né? Serei aquele, sabe, o desmancha prazer, mas é o que eu faço, na verdade. Porque a história é triste, no final das contas a história é bem triste, então eu vou fatiar essa história em alguns elementos e quero analisar aqui alguns aspectos que me chamaram a atenção nessa história. Então, para começar, tem a ver com a entrevista, né? E aqui eu sou obrigado a elogiar o profissionalismo dos repórteres, porque assim, me parece impossível você ouvir o que o Givaldo dizia ali em alguns trechos, né, descrevendo a relação sexual, por exemplo, sem cair na gargalhada, porque ali realmente o negócio foi cômico. O Givaldo é um morador de rua e ele é muito articulado, é alguém eloquente, né, que explica as coisas e usa até um vocabulário bastante requintado aí. Então muita gente se surpreendeu com o Givaldo. E aqui já entra o primeiro preconceito, né, que é de você achar que pelo fato de a pessoa ser um morador de rua, que ela é ignorante, que ela é burra, que ela é estúpida, que ela não sabe se comunicar, que ela é, sabe, uma desajustada completa. Então você tem uma pessoa ali que aparentemente, segundo o que ele descreve, né, o Givaldo descreve, ele optou, segundo o que ele diz pelo menos, né, ele optou por estar nas ruas. Ele optou por ser um morador de rua. E é interessante porque a gente fala aqui, né, de uma situação que é quase uma calamidade no Brasil hoje, né, um número crescente de moradores de rua, e a gente fala de pessoas de todas as categorias. Então, assim, você tem pessoas que, de fato, tiveram lares problemáticos, que foram expulsos de casa muito jovens, que foram abusados em seus lares e acabam fugindo para poder sobreviver nas ruas, mas também de pessoas que tinham uma profissão, que tinham uma carreira, que tinham uma vida estável e, de repente, por causa de uma crise econômica, por causa de uma reviravolta na vida, são lançadas às ruas. Então tem de tudo, e a gente pode pensar que nesse Brasil de hoje há pessoas que estão morando nas ruas ou morando em condições extremamente precárias porque perderam tudo. Na pandemia, por exemplo, né, durante a pandemia. Então, realmente uma situação que é calamitosa, é crescente, e não dá para menosprezar essas pessoas, não dá para invisibilizá-las também, né? São pessoas que têm necessidades, que querem qualidade de vida também, que querem direitos, ou seja, são pessoas como nós, e aí vale voltar um pouco o olhar e reconhecendo essas pessoas, indivíduos, cidadãos, e que merecem também respeito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com toda a história, né? Toda a história envolvendo essa relação e o que aconteceu. Inicialmente, quando eu soube, né, que o Givaldo tinha sido agredido, eu pensei que fosse aquele tipo de violência machista, né? De um marido que descobre que a esposa está traindo e acha que tem o direito de espancar a esposa ou espancar o amante da esposa. Mas parece que a história é um pouco diferente. O Eduardo, que é o personal trainer, ele também deu uma entrevista para o Metrópolis alguns dias atrás. E a versão dele é que ele pensou, né, quando ele viu a situação lá, o carro e o Givaldo dentro com a Sandra, que ele pensou que a esposa estivesse sendo violentada. Então, esse caso está sendo tratado na polícia como legítima defesa de outrem, ou seja, ele achou que fosse uma violência sexual, ele vai lá e agride o agressor, nesse caso, né, o Givaldo, o suposto agressor, ele agride o agressor achando que fosse a situação. Mas depois se descobre, né, a Sandra está internada agora, se descobre que ela teve um surto psiquiátrico. Então, assim, ela não estava nas suas faculdades mentais normais. E aí entra o segundo elemento triste, porque, assim, por um lado, você tem uma agressão
Ou seja, o Givaldo, que, segundo os relatos dele, foi chamado pela Sandra para ter uma relação. Então, assim, ele estava lá andando na rodoviária e a mulher o chamou e ele foi junto e curtiu o barato lá, curtiu a situação. Foi agredido sem ter culpa nenhuma, porque ele simplesmente estava lá respondendo ao chamado da mulher. E, por outro lado, a condição psiquiátrica da Sandra, que daí virou piada também. Então, assim, uma pessoa que estava passando por algum tipo de surto, que suponho, né, todos nós poderíamos ter um tipo de surto. Tem um áudio da Sandra dizendo, né, que ela via Deus no Givaldo, que ela via o marido no Givaldo. Então, assim, é um áudio meio desconexo, não tem muita coerência o que ela diz ali, mas ela não estava nas condições normais dela. Então, assim, você tem uma pessoa que agora está se tratando e que não respondia aparentemente por si. E daí o marido, que entra nessa história como o corno, que também acaba se tornando uma vítima nessa história toda. E daí, pra gente entender a repercussão disso, né, os desdobramentos disso, eu vou pôr para vocês aqui no comentário fixado um link de uma reportagem, mas muito interessante mesmo, da BBC Brasil. A manchete é: já acabou, Jéssica? Jovem abandonou o estudo e caiu em depressão após virar meme. E aqui nessa reportagem conta a história que virou meme, né? Vocês devem se recordar do Acabou Jéssica, que era uma briga entre duas adolescentes, leva uma surra de uma colega da escola e depois de levar vários socos, vários tapas, ela se levanta e pergunta, né? Acabou, Jéssica? Essa história aconteceu em 2015. Então, assim, é uma jovem, uma adolescente, né, que passa por uma situação que é exposta na internet, que é exposta na mídia, e essa jovem é obrigada agora a lidar com toda a imagem em torno daquela cena, se tornou o meme na visão das pessoas, e ela agora tem que lidar com uma questão de saúde mental. E aqui entra o ponto, né, que me parece mais importante de tudo, né, porque assim, essas pessoas que estão envolvidas nessa situação agora, o Givaldo, o Eduardo e a Sandra, eles possivelmente terão de lidar com isso a vida inteira. Essa história aqui, se fosse, sei lá, 20 anos atrás ou mais, essa história seria talvez um micro escândalo local. Aconteceria essa história, viraria boato na cidade e a história talvez perdurasse um tempo, mas simplesmente não se propagaria. Mas hoje em dia, essa história que se deu no Distrito Federal virou notícia, virou meme, viralizou nas redes sociais, e aí para sempre essas pessoas estarão marcadas por essa história. Talvez quem consiga melhor navegar essa história seja o próprio Givaldo, porque depois que ele deu entrevista para o Portal Metrópole, e viralizou também a entrevista, parece que ele foi abordado por 4 partidos diferentes para se tornar candidato a deputado estadual ou federal. Então, assim, o Givaldo, morador de rua, que foi agredido, pode ser que venha se tornar político agora. Claro, é claro, né? Não sabemos se vai se eleger também, isso é outra questão. Mas é alguém que já está sendo cogitado aí para entrar na política. Se ele vai querer também isso, também é outro ponto, né? Mas mais uma vez a gente entra no aspecto da espetacularização da política, né? Então, assim, figuras, personalidades, artistas, pessoas conhecidas, memes, que vão e que são alçadas ao status de políticos sem ter muita competência para isso muitas vezes, né? Basta pensar que no começo da entrevista aqui do Givaldo, ele diz o seguinte, ele começa a entrevista falando, né, das tragédias globais, aquecimento global, falando da Covid no Brasil e no mundo, e falando também da guerra na Ucrânia, e ele pede 1 minuto de silêncio para começar a entrevista. E logo em seguida ele diz que votou no Bolsonaro. Então, assim, logo de cara você percebe como ele não tem muita compreensão da política, né? Como já é contraditório. Ele começa falando sobre aquecimento global e Covid e elogiando um presidente que diz que votaria de novo no Bolsonaro, elogiando um presidente que tem uma política de destruição ambiental e que foi catastrófico durante a gestão da pandemia, tanto que a gente viu no passado na CPI da Covid que possivelmente centenas de milhares de mortes podem ser computadas na conta do Bolsonaro pelo modo como ele gerenciou a pandemia. Então alguém que pede 1 minuto de silêncio por causa de questões que o preocupam, mas por outro lado que votou ou votaria de novo, segundo ele, num político, num presidente que negligenciou essas pautas que para ele parecem ser importantes. Então você percebe como não há coerência, e aí a gente pode dizer, né, que, bem, ele tem todo o direito de se candidatar também, né, o fato de ser morador de rua não o torna inelegível, por exemplo, né, ele poderia inclusive se tornar um candidato e defender interesses da categoria dos moradores de rua. Então ele poderia fazer isso tranquilamente. Mas, por outro lado, a gente pode também questionar a qualidade também do debate político no Brasil e dos candidatos, dos políticos eleitos, né? Pessoas que não têm muita coerência naquilo que elas fazem. Então, talvez quem melhor se sai nessa história seja o próprio Givaldo aí, que pode vir a se tornar político. Mas, por outro lado, quando a gente fala do Eduardo, né, o personal trainer, e a esposa dele, a Sandra, aqui a gente fala de pessoas que vão ter que lidar com esse estigma agora dessa história pelo resto da vida. Pelo resto da vida eles vão ter que lidar com o fato de terem virado meme, com esse fato envolvendo a Sandra, que nesse caso agora os dois, né, tanto o Eduardo quanto a Sandra,
vão precisar de acompanhamento psiquiátrico para lidar com as repercussões dessa história. E aí que entra a parte mais trágica. Como eu falei, se fosse alguns anos atrás, essa história teria uma repercussão local, morreria e ficaria meio que lenda urbana. Mas agora essa história vira uma piada nacional e simplesmente essas pessoas vão ter que lidar com isso, inclusive com a crueldade das pessoas, né, de tirar sarro de uma coisa que não é piada, não é piada. Não é piada que a Sandra tivesse tido um surto psiquiátrico e por isso vai e pega uma pessoa aleatória na rua, né, um homem aleatório na rua, nesse caso de Valdo, pega um homem aleatório na rua, tem relação com ele, que o marido saiba, pense que é uma agressão sexual. Então, assim, a história é toda catastrófica, né? É uma conjunção de fatores aqui que levam para um fator que não é engraçado. Não é engraçado. É bizarra a história, é bizarra, mas certamente nenhum de nós gostaria de estar nessa situação. Inclusive, além dessa reportagem da BBC, recomendo que você veja um documentário da Netflix chamado American Meme, que também conta um pouquinho, né, sobre um outro aspecto, sobre essa cultura dos memes, dos influenciadores e de pessoas que fazem sucesso súbito, né, espontâneo, tanto positiva quanto negativamente, muitas vezes, e como isso transforma a vida dessas pessoas e as torna, muitas vezes, em pessoas infelizes, porque elas se tornam um simulacro de si próprias, né? É como se a pessoa real não existisse mais e só existisse esse simulacro memético que é reproduzido exaustivamente nas redes sociais. E como a gente está constantemente aqui falando sobre o impacto das redes na vida das pessoas, então acho que vale mencionar essa história porque, de fato, acaba simbolizando um pouco isso, né? A criação desses memes, o modo como isso afeta a vida das pessoas, o modo como as relações digitais também são prejudiciais, muitas vezes, para a saúde mental dos usuários e das pessoas envolvidas. E aqui a gente pode pensar, inclusive, né, já falamos anteriormente aqui, sobre redes sociais que têm as curtidas, a expectativa de imagem, autoimagem das pessoas também, o modo como elas são vistas pelos demais, os haters, os ataques, ou seja, isso tem um impacto tremendo. Como eu falei, essas pessoas agora vão ter que arcar durante muito tempo, se não a vida inteira, com essa história. Então isso é bem triste, é bem triste. Quero saber o que vocês pensam sobre isso tudo aí, se vocês acompanharam essa história. Como eu falei, não me interessou inicialmente, não é uma coisa que me diz respeito, mas, dada a repercussão ontem, principalmente, pela entrevista no Metrópolis, achei que valeria sim comentar, porque reflete muito a nossa época, reflete o que se dá nas redes sociais, reflete o impacto na vida das pessoas, reflete também a insensibilidade das pessoas que tratam os demais, né, na internet como se fossem meros personagens, não pessoas reais, que têm vidas reais, famílias, que têm, sabe, profissões e que vão arcar com o preço disso. Então, me digam aí o que vocês pensam, deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henri Bugalho. Olha que especial esse convite que eu tenho para fazer para vocês. No dia 27 de março, às 8 horas da noite, vai ser lançado esse livro, A Riqueza e a Pobreza, Sermões de São João Crisóstomo, considerado o maior orador de todos os tempos da Igreja Católica. Um santo que enfrentou o poder religioso e o poder político para proteger os pobres, aqueles que necessitavam de acolhimento. Para participar desse lançamento, a gente vai fazer uma conversa entre Padre Júlio Lancelotti, que escreve o prefácio desse livro, Leonardo Boff, que escreve a orelha desse livro, e eu que apresento esse livro. Para você participar desse encontro histórico, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente se inscrever para no dia 27 de março, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, ouvir essa conversa que vai ser histórica e inspiradora. Se inscreva agora e avise seus amigos e amigas para participar também.